Vamos lá, vamos abrir os trabalhos aqui. Gente, muito bem-vindos. Hoje, para nosso primeiro encontro virtual do CIE, Imitação, Nutrição e Cultura, no qual a gente vai estar trabalhando agora muitas questões interessantes, tá? A proposta é a gente trazer aqui uma agenda de pesquisa bacana, sintetizar os conhecimentos e desenvolver ideias e novas pesquisas no futuro também. Poder compartilhar todo um vasto arsenal de conhecimento que é produzido e acaba ficando postado em determinados lugares e a gente não apresenta. Então, isso aqui, eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem para trabalhar a questão de visualizar a nossa produção de conhecimento, trazer discussões e debates, e trabalhar como um fórum, na verdade, né, gente? Acho que a ideia é essa. Estou super feliz que a gente está aqui. Para mim é um grande passo no centro regional. O SIG, a Alimentação e Cultura, é importante para a gente estar pensando em muitas questões relevantes hoje, em desenvolvimento de alimentação, segurança alimentar e justiça alimentar. Alguns casos que estão sendo bastante negados ao segundo plano ultimamente, mas assim, a gente não pode desmerecer. Temos que pensar nessa questão também. Temos que continuar trabalhando como a gente sabe. Bom, o que a gente pensou para hoje, gente? Vamos abrir assim, a Thalita preparou uma palestra de apresentar uma relação, uma disrupção entre alimentação e cultura, para a gente trabalhar mais profundamente essa questão que abre a nossa discussão, né? E, e pensar também questões que a gente tem que levantar ao longo do nosso trabalho que a gente tem aqui nesse signo. Certo? A gente já montou uma agenda, tá, mais ou menos pelos interesses dos grupos que estão participando, até julho de 2020. Mas a gente também tem que pensar em montar uma agenda que traga assuntos de relevância também para futuramente. Então, a gente pensou depois, posteriormente, em trabalhar feiras, mercados, ou seja, distribuição. Pensei em trabalhar novas identidades, novas formas alimentares também, que é outra questão importante, que diz respeito à convencionalidade. Trabalhar a questão do espaço e tempo e modernidade, que também tem esse é um outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. E também engloba a questão da nostalgia, são conceitos importantes hoje, que levam ao reconhecimento patrimonial. E questão de saúde também, né, que é outra tendência contemporânea da alimentação. Então, a gente tem que pensar em populações urbanas que estão envolvendo vulnerabilidade e como lidam com essas mudanças e acesso aos alimentos também, né? Então, a gente tem uma cacofonia de estética e, digamos assim, de estética e de saúde. São muitos discursos que vão se contrapondo. Acho que a nossa função também aqui colocar isso de forma mais clara e tentar jogar a luz nessas questões complexas da alimentação. E é engraçado. Eu diria assim, não sei se vocês concordam. A alimentação todo mundo come, mas acho que entende um pouco, mas é um tema super complexo, que envolve muitas questões. Envolve desde sociais, econômicas, políticas, enfim, culturais, psicológicas, individuais. E isso que é o atraente desse tema, sabe? Acho que é isso que me apaixona pelo tema, a complexidade dele. E eu não consigo me livrar dele, não tem jeito, eu adoro ele. É um tema que, para mim, é muito importante em todos os sentidos. Me ajuda a pensar muitas coisas importantes da sociedade em geral, da sociedade contemporânea. Acho que assim, é uma janela para o mundo, eu diria para vocês, tá? Então, agora, essa é uma apresentação que você, quem está aqui, se quiser falar, comentar alguma coisa, fique à vontade, e depois a gente pode entrar na palestra da Thalita. Gente, bem-vindos todos, então. Oi, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Posso iniciar? Acho que vou iniciar então. Né? Primeiro eu gostaria de cumprimentar a todas e todos, né? Uma boa tarde aí para nós. Eu queria agradecer, né, antes de tudo, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá dando para entender? Ah, legal. Gostaria de parabenizar o grupo, né, o GECA, nós, a professora Janine, por esse desempenho da pesquisa na ampliação de parceiros para o andamento dos nossos projetos. Como ela disse, hoje é um dia bem significativo para nós, porque inaugurar esse SIG é uma conquista a mais, né? Significa que o nosso trabalho está
caminhando, né? A gente sabe como é difícil fazer pesquisa nesse país, a gente está num momento temerário, né, de um desgoverno, mas a gente não pode desistir, então aqui a gente está dando continuidade a esses trabalhos, a essas pesquisas, e tentando expandir, né, ampliar esses debates em SAM, a fim de lutar aí pela equidade social, a justiça, enfim, né? E estou muito feliz, então, de poder inaugurar esse SIG do Centro, né, nosso de Soberania e Segurança Alimentar do Centro-Oeste. E, bom, antes de qualquer coisa, né, também tem um pessoal aí que não me conhece, eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou formada em Ciências Sociais, né, com mestrado e doutorado na Unesp, campus de Marília. Nós temos aí parceiros da Unesp do campus de Botucatu, se eu não me engano. E hoje eu faço pós-doc, né, no programa de pós-graduação em Antropologia da UFG, né? Então trabalho aí com o GECA, a gente tem várias pesquisas e a gente consegue viabilizar também com o Centro de Tecnologia, né? E eu gostaria então de iniciar essa conferência, né, um diálogo, né, abrir um diálogo para nós, para a gente partir para as discussões sobre o que cada um está fazendo em relação aos estudos de alimentação. Então, a palestra aqui proposta, né, esse diálogo proposto, Antropologia da Alimentação, diálogos entre cultura, saúde e nutrição, como, né, a gente tem aí pessoas não antropólogas, né, e não antropólogos, a gente vai tentar aqui falar de um modo mais geral. Então, a minha proposta, né, é bem básica, né? Eu coloquei um sumário aqui para vocês, um contexto histórico e social da antropologia da alimentação, né? Pensar, então, a partir de pressupostos básicos, vou passar bem brevemente em conceitos como cultura e identidade, para a gente pensar esse segundo ponto do sumário, que é comida e alimentação, cultura e nutrição, e partir, então, para esse debate mais interdisciplinar e fazer as considerações finais, tá? Para esses 4 pontos, o debate gira em torno de algumas questões que problematizam essa temática proposta, né? Então, a primeira questão é: por que somos iguais biologicamente e diferentes culturalmente? Essa é uma questão própria da antropologia, né? O que orienta a antropologia para pensar a questão da cultura, né? Aí depois, quais as diferenças entre comida, alimentação, dieta, nutrição? Discorrer um pouco mais sobre esses conceitos, né? E como eles se diferenciam e também ocupam espaços aí de poder, né? Político. O que é considerado como comida saudável? E aí, para finalizar, a gente pensa se a comida que é boa, né, para uma pessoa, ela pode ser boa também para outra. E nas considerações finais, tentar responder se comida ainda é boa para pensar, né? E a partir então dessas indagações, eu vou dar início a essas explanações. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, né, a gente pode fazer um sistema aí de sinais, levantar a mão, alguma coisa assim. Vocês podem me interromper, né, quando precisarem. Viu, Janine? Se você quiser mediar aí, por favor, porque fica uma coisa, né, meio estranha, assim. Não sei se vocês estão me ouvindo, caso não ouçam, qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Então, antropologia e cultura, né? Eu começo com esse contexto bem breve, básico, só para a gente partir de algum lugar, né? Para entender o que é cultura. E aí, com essa pergunta, então, por que somos iguais biologicamente e diferentes culturalmente? Né? A partir dessa pergunta é que a antropologia, enquanto ciência, começa a nortear os seus trabalhos, né? Então,
os estudos antropológicos pensam nessa questão, né, problematizando, então, onde ou em que momento termina a natureza, desculpe, e se inicia a cultura, né, para tentar chegar, então, a possíveis respostas. Nós, antropólogos e antropólogas, passam a se dedicar com pesquisas de diferentes temáticas, né, e dentre elas está a antropologia da alimentação, como produtora também de cultura, de bens materiais e imateriais, né? Bem, para a gente entender, então, melhor esse campo, nós precisamos definir o que é cultura, né? Eu coloquei 2 conceitos básicos aí, né, onde a gente tenta entender o que é cultura, né, como um conjunto de elementos, então, realizados pelos indivíduos que se relacionam a partir de diferentes ações, muitas delas simbólicas, carregadas de diferentes significados, né? São essas ações que os unem, que formam, então, essa sociedade. Aí nós temos aqui o primeiro conceito, né, de cultura ou civilização como um conjunto de elementos adquiridos pelo homem que vive em sociedade, como uma forma de busca pela universalidade. Então, num primeiro momento, a antropologia começa a pensar o que se assemelham, né, entre as culturas, e depois, mais à frente, com Goethe, né, ele vai dizer que cultura, né, é essencialmente semiótico, acreditando como Max Weber, o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assuma a cultura como sendo essas teias, né, e sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significados. Então, daí, a gente começa a entender que as questões de cultura, de identidade, elas estão demarcadas mais pelas diferenças do que pelas igualdades. Então, na antropologia da alimentação, a gente também perpassa por esse conceito e por esse entendimento, né? E na medida em que os estudos de antropologia vão avançando, o conceito de identidade ele passa também a operar juntamente com o conceito de cultura, né? Entendemos que a identidade é reconhecida por meio dessas diferenças e não por semelhanças, né? Como o próprio Barthes coloca, de modo que define que o que a define não é o que existe de comum entre as culturas, mas o que há de particular, né? Stuart Hall, que é um outro antropólogo, ele define coloca alguns conceitos de identidade para a gente entender e trabalhar um pouco melhor, né? Ele coloca no seu livro 3 tipos de identidade, né? 3 tipos de sujeito e como ele se vê. O sujeito do iluminismo, que se vê de forma unificada, né? Ele permanece inalterado, né? A lá Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Depois um sujeito sociológico, onde a identidade é formada da interação entre indivíduo e sociedade. Então o indivíduo se reconhece à medida que ele assume papéis sociais. E o sujeito pós-moderno, que aqui nos interessa, é que a identidade do sujeito é composta por várias identidades, né, que em alguns casos podem até ser contraditórios. Então, o sujeito aí ele é fragmentado e ele não possui identidades fixas, né, e aí, diante disso, dessa complexidade do que é identidade, a gente tem na antropologia alguns métodos de estudos, né? E é primordial para a antropologia tomar algumas formas, né, de se fazer pesquisa. O principal é a etnografia, né, onde a gente trabalha com a questão aqui de estranhar o familiar e familiarizar-se com o estranho, né? O que significa quando a gente está no campo observando um determinado grupo, né, social, se ele é próximo a nós, a gente tenta estranhar, a gente tenta se distanciar para compreender aquelas relações sociais, né? Além disso, a gente tenta identificar
quais são as correntes e as fronteiras de tradições culturais, e também constatar, então, na realidade, né, nesse universo pesquisado, quais são os significados dessas relações, para então tentar criar novas teorias que caibam dentro dessa realidade, né, e não o contrário. E aí a gente chega, então, com esses pressupostos, com esses conceitos de cultura e de identidade que eu tentei passar aqui muito brevemente para não entender, na antropologia da alimentação, né? Então, eu coloquei dois pesquisadores, dois antropólogos que são aí importantes para a gente entender como que se parte, né, as discussões da antropologia da alimentação, que passa a ser percebida, então, como construtora de uma identidade individual, né, com o Fischler, e serve também de análise do comportamento e da diferenciação cultural, social, né, da distinção social. E aí eu coloquei aí nesse quadro, espero que vocês estejam conseguindo ver. Tá dando para ver legal os slides? Tá bacana? O pessoal aí de Brasília tá conseguindo acompanhar? Só para a gente tentar manter aí. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, situacionais aí do que a antropologia da alimentação pode trabalhar. No campo de construção, né, como construtora de identidade individual, nós temos, então, tradição familiares passadas de geração em geração, as experiências compartilhadas para a formação do gosto, do paladar, como, por exemplo, a comida afetiva, as lembranças de infância, né, as tradições de família, com receitas, por exemplo. Depois, nós temos as comidas ou as restrições alimentares religiosas, como, por exemplo, aí, a comida de santo das religiões afro-brasileiras, a comida kasher, né, dos judeus, a comida halal dos muçulmanos, né, que vão, então, colocar distinções, né, e elementos que criam uma identidade, né, do grupo, desse indivíduo que faz parte dessa realidade, né? Outra questão que também serve como construção de identidade são as comidas locais, regionais, as comidas nacionais, que perpassam pelas tradições e construções de identidade, né, e pertencimentos de lugar, como, por exemplo, os pratos típicos ou os alimentos típicos da região. Né? Se a gente pensar Goiás, Goiânia, né, a gente tem o pequi, a gente tem as pamonharias, que não é comum em outros estados, enfim, são receitas e pratos que vão, então, dando uma identidade para essas pessoas, para esses grupos, né? Ainda temos as comidas de final de semana, que diferencia das comidas do cotidiano, né, demarcado pelo tempo de trabalho. As comidas festivas, as comidas rituais, né, por exemplo, o bolo de aniversário, que deve ter uma vela, que deve ser cortada pelo aniversariante, né, que faz um pedido, etc. Então, isso também gera aí, então, novas identidades. Com relação à distinção social, que está aqui nesse segundo quadro, eu trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, os produtos classificados por sua qualidade. Né? Eu trabalhei no doutorado no Mercado Municipal de São Paulo, e lá, né, eles trabalham com muitas frutas, e frutas muito bonitas, frutas diferentes do que a gente encontra nas feiras livres, né, nas ruas. E aí eu fui entender que as frutas no Ceasa, que é onde se distribui essas frutas, elas são classificadas por números e letras, né? A1, A2, A3, B1, B2, mais ou menos como o nosso Qualis, né? Capes de revista, mas enfim. E aí, conforme o tamanho da fruta, da sua aparência, onde são consideradas as maiores, as mais vistosas, vão ter preços mais elevados. As miúdas, com uma mancha, com amassado, de aparência não muito vistosa aos olhos, elas vão possuir preços menores. Né? Então, isso é uma distinção, então, pela qualidade, pela classificação que são colocados esses alimentos.
né? Da mesma forma, de distinção social, são as marcas comerciais, né, que vão precificar não apenas pela qualidade dos ingredientes utilizados, mas também a própria marca, que agrega, então, uma confiança, uma segurança alimentar, né? E aqui eu coloquei também termos que estão bem em voga, né? A novidade, o exotismo de determinados ingredientes, a gourmetização, que traz a ideia de exclusividade no acesso de determinados produtos, né? Que podem estar relacionados com poder aquisitivo e status social, né? Então, são alguns elementos aí para a gente estudar e perceber como a antropologia atua na alimentação, né? E aí, eu coloquei alguns eixos temáticos que a antropologia atualmente trabalha, né? Eu parto do artigo da Eliane Azevedo, que é também parceira nossa, que em 2017 publicou um artigo Alimentação, Sociedade e Cultura, Temas Contemporâneos, onde ela traz 5 eixos temáticos, né? E aí eu vou aqui descrever rapidamente para a gente perceber a complexidade, né? Janine falou sobre a complexidade, como esse tema ele é vasto e que todo mundo, né, coloca aí o bedelho e tenta ser um pouco entendedor, né? O que torna mais ainda complexo e mais objeto do estudo da antropologia também, né? Aí a gente tem, então, o primeiro eixo da segurança alimentar, né? O conceito de gastronômico do Fischler, né? Com a ideia de um problema, né? Uma coisa fora do convencional. Nós temos o tripé alimentação, saúde e doença, alimentos saudáveis versus alimentos de risco, né? Nós temos também a participação em pensar o Ministério da Saúde, né, o que ele coloca como alimento seguro e o que não é, a vigilância sanitária, né, a gente tem um exemplo aí do queijo feito com leite cru, que é uma grande polêmica, né? Obesidade infantil também está na situação, nesse eixo de segurança alimentar, né, principalmente aí pelo uso cada vez maior de multiprocessados. Bom, o CONSEA, né, que é um conselho aí que está em extinção e que a gente precisa tentar reaver. Soberania, as políticas públicas, né? Um segundo eixo, alimentação, globalização, urbanização e seleção de alimentos, a gente trabalha também com a questão da transição migratória para a urbana, que também vai contribuir para as mudanças, as transformações nos modos e hábitos alimentares. A seleção de alimentos por meio de conceitos de menu, né? Menus tradicionais, o menu moral, o menu racional, alimentação mais individualizada, a medicalização da nutrição, né? Para a ideia de saudabilidade do corpo magro. Aí entra uma questão muito importante, né? O mercado de suplementos, que agora me parece que deu uma baixada, mas estava muito em alta. Os mercados de light, diet, né? Então, também nesse tema de globalização, né? Uma homogeneização, então, de conceitos e de produtos que são oferecidos, né? Ainda falando nos eixos, né? Eu coloquei um bem interessante aqui, o comer de outras formas, alimentação, ética, gênero, sexualidade, literatura, cinema e artes, né? Então, são várias disciplinas aí que também trocam e transferem, né, conhecimentos na hora da escolha da alimentação, né? Por exemplo, estudos sobre alimentos e animais, né? O que é um animal que pode ser comido ou um animal que não pode, né? O que é um animal pet, o que não é, enfim. Alimentos e sexualidades, os porn foods, que estão super em alta no Instagram, enfim, aquelas coisas no canais de YouTube e algumas coisas que viralizam mesmo na internet, né? Como aquelas comidas super deliciosas, enfim. Os alimentos afrodisíacos também, comidas profanas e sagradas, pensando na religiosidade, né? Aí, alimentos pós-humanos, alimentação e gênero. Depois nós temos ainda uma quarta via, né, que também tem muitos profissionais estudando agora, e eu acho que a gente tem que conversar sobre isso sim,
que é esse boom da gastronomia, o papel do chefe, né, aquele chefe que é celebridade, os programas de TV, né, os reality shows, em que medida isso pode auxiliar ou não nessa conscientização do comer, né, nessa conscientização do que é soberania e segurança alimentar, né? A gente tem discutido e aberto isso nas mídias, porém não é muito problematizado, né? E por último, nós temos um eixo também bastante interessante sobre ativismo alimentar, né? Onde a gente tem, então, consumidores mais politizados, um declínio da autonomia nos estados, né? Quer dizer, são ações mais individualizadas, né? Se a gente pensar no veganismo, no vegetarianismo, né? São movimentos aí, então, mais singulares. Nós temos ainda a questão da agroecologia, agricultura familiar, né? Que é importantíssimo a gente pensar como que estão sendo colocados, né, em detrimento das grandes produções, né, do agronegócio, por exemplo. Coloquei outra coisa interessante aqui, o friganismo, né, que é um movimento social urbano que implica nas práticas de coleta, no aproveitamento de alimentos na cidade, chamado Xepa, né, que tem sido também objeto de manifestação até para resgatar o CONSER e a necessidade de pensar comida e alimentação nos meios urbanos. Então, a gente tem esses eixos temáticos e todas essas complexidades que podem e devem ser pensadas junto com as áreas de nutrição e saúde, enfim. Né? Aí a gente entra, então, aqui no segundo ponto, né? A gente já contextualizou, e a gente entra no segundo ponto de comida e alimentação, né? Então, a comida como uma questão cultural, né? Onde você, então, tem a transformação do alimento por um saber fazer, né? O que implica receitas, o modo de fazer. Então, eu crio um produto em cima daquela coisa in natura da alimentação, que está, então, mais relacionado com alimentação e nutrição, né? E aí eu coloco uma frasezinha aqui que eu acho que explica bem o que eu estou tentando falar, né? Mesmo que o termo alimentação se volte a um entendimento biológico, né, da manutenção da vida, e que o termo nutrição se vincule à área da saúde, na qualidade dos alimentos e a quantidade de nutrientes, e que o termo comida se volte mais às questões culturais, né, às práticas, os costumes, os hábitos, todos eles estão relacionados diretamente às questões sociais, políticas e econômicas de cada grupo, né? Então, a gente tem aí já um início de diálogo, né, deixa eu só colocar aqui, gente, um cronômetro, porque eu acho que eu falo demais, desculpem. Então, a gente já tem aí um indício de diálogo entre as áreas interessadas, né, que estudam a alimentação. Então, a seleção do que comer é a escolha do indivíduo que consome, de modo que os diferentes aspectos da vida em sociedade se entrecruzam. As escolhas são do indivíduo, mas dependem das suas relações sociais, né? Sendo que entendemos que o indivíduo e sociedade são interdependentes e não estão em lados opostos ou são considerados como elementos diferentes. Tá? Então, a gente tem aí um indivíduo e sociedade que são coisas diferentes, mas que são interdependentes, e aí a gente tem uma série de questões para pensar, né? A identidade individual e o sentido de pertencimento, por exemplo, de um grupo, né? Ele é construído pelo indivíduo que faz escolhas, né, suas preferências, seus gostos, a partir das relações que são estabelecidas no coletivo aos quais ele pertence, podendo sofrer interferências em diferentes âmbitos sociais, né, como, por exemplo, as questões morais e religiosas, a interferência do Estado e das políticas públicas, né, as condições econômicas desses indivíduos pode facilitar ou dificultar o acesso a esses alimentos, a determinados ingredientes, né? E quando, então, os indivíduos adotam uma dieta ou alimentação, ele está considerando todos os aspectos e significados simbólicos e culturais, materiais e imateriais, que os alimentos representam para o conjunto de pessoas ou sociedade. Então, nesse sentido, cada cultura carrega consigo modos e saberes na manipulação
e confecção das comidas, né, que os levam a diferentes práticas e hábitos alimentares. Né? Isso é muito interessante. E aí eu coloco um autor, né, Promintes, então, que é um antropólogo, um dos principais aspectos, né, desses hábitos são as mudanças da sociedade ocidental capitalista, né? Ou seja, a divisão do tempo do trabalho. Né? Então, a gente tem aqui a transformação de dinâmicas, né, relacionadas à alimentação, como, por exemplo, as transformações nas relações sociais, nas dinâmicas rurais para as dinâmicas urbanas, o trabalho e o lazer, as adequações do cotidiano, então, do indivíduo, demarcados pelo tempo do trabalho, né? Por exemplo, o horário e tempo de refeição, né? Cada vez mais reduzido, né? Você come rapidamente para voltar para o trabalho. Então, a relação do indivíduo com o alimento, ele se torna cada vez mais individualizado, né? E cada vez mais livre ou dessas relações sociais, né? E essas transformações dos hábitos alimentares, eles ocorrem desde as escolhas dos alimentos, da sua manipulação e técnicas de cocção, até os modos à mesa. Né? As refeições tornam-se cada vez mais individuais e solitárias, deixam de ser momentos de socialização. Os momentos de troca e sociabilidades são transferidas para os finais de semana ou para os momentos de ocasião festiva, né, como os feriados, datas especiais, e também podem passar do âmbito doméstico para o âmbito público, né, da casa para o restaurante, da casa para a praça de alimentação. Né? Aí leiam Janine com os trabalhos dela de restaurantes, né, nos shopping centers, e ela vai falar com muito mais propriedade do que eu. Né? As mudanças dos alimentos que são consumidos também se dão por diferentes fatores, sendo alguns marcadores sociais importantes para esse fenômeno, como, por exemplo, o acesso ao alimento, que pode depender do poder aquisitivo dos indivíduos e de suas famílias, das formas diversas de venda de comida pronta, como, por exemplo, a marmita, o marmitex, o prato feito, né? Isso também contribui para essa diferenciação. Ainda, o marcador econômico pode ditar a quantidade de proteína animal e carboidrato consumido, né? Reforçando também os ideais e discursos sobre a fartura, chegando à noção mais extrema da alimentação em abundância. Né? Eu vou mudar aqui a ideia de fartura. Então, os megalomanismos modernos, o consumo exagerado de certos produtos para demonstrar um status social, um status aquisitivo. Né? Sobre a ideia da fartura, então, podemos elencar alguns exemplos práticos, como os hábitos sociais contemporâneos da busca por restaurantes que servem rodízio, né? Das churrascarias se valendo do imaginário de que a boa alimentação é aquela do consumo exagerado, do comer livremente, do quanto e de como quiser. O fácil acesso aos produtos, sobretudo dos processados também, e a quantidade e variedade de ofertas nos supermercados e outros lugares também que vendem comida, contribuem para fomentar essa prática, né, das grandes quantidades, dos exageros. O Mint também aponta para outra mudança na organização social das sociedades contemporâneas, que é a inserção das mulheres no mercado de trabalho e as transformações nas suas relações no campo doméstico, né, e no campo público. Dividir-se entre as tarefas domésticas e a obrigação do trabalho vão transformando também os hábitos alimentares das famílias, que passam a consumir produtos prontos ou comer fora, né, buscando meios aí que facilitem o dia a dia atribulados das mulheres e dos seus familiares. Então, isso também contribui para essa transformação cultural, social, nos hábitos alimentares contemporâneos. Já entrando no terceiro ponto, que é tentar perpassar esses diálogos, né, eu trago dois textos bastante interessantes, um, Patrimônio e Globalização, o caso das culturas alimentares, do Jesus Contreras, e a direção a uma ordem, a uma nova ordem
alimentar da Mabel Graciar Naís. E aí eu tento fazer um jogo de novo aí de dualismos, né, de composições, como a antropologia gosta de trabalhar, entre natureza, cultura, tradição e modernidade, o velho, o novo, o passado e o presente. Né, para a gente pensar esses binômios, né, que se desenvolvem nas sociedades e operam a cultura, né, os modos de vida e as relações interpessoais de diferentes maneiras, sobretudo daqueles que são tendências voltadas para alguns modos de vida e alternativas para a homogeneização dos alimentos proporcionados pelas indústrias. Né? Então, a busca desses movimentos, a busca de sair dessa lógica homogeneizadora. Né? E aí, eu separei aqui, né, segundo o Contreras, dois movimentos, né, de globalização que se expandem em duas direções. Uma para homogeneização alimentar, que é essa coisa massificada dos fast foods, das comidas prontas, multiprocessadas, e a outra direção dos particularismos alimentares, né, que visam, então, a manutenção de culturas, de tradições, de pensar a origem dos alimentos, né? Então, tudo isso é bastante interessante para a gente pensar. Aqui, deixa eu ver. Uma citação, né, do Contreras: a evolução dos modos de vida e as atividades menos produtivas encontra-se na origem dos processos de homogeneização alimentar. O aumento do nível de vida, associado ao desenvolvimento do salário, assim como a evolução do lugar e papel das mulheres, mudou a produção doméstica alimentar para o sistema de mercado. Isso traduz regressão do alto consumo, a demanda crescente de produtos prontos para comer e aumento da frequência a várias formas de recuperação. Assim mesmo, a individualização crescente dos modos de vida comporta uma certa desritualização das refeições, que se reforça pelas reduções das influências religiosas e morais. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós somos mais influenciados por determinadas mídias e práticas de marketing do que outras questões, como, por exemplo, a religião e outros tabus alimentares. Né? Então, nesse sentido, a gente tem aí novos fatores que também influenciam o ato de comer, né? E a escolha dos alimentos. Como, por exemplo, o Instagram, como meio de divulgação de tendências, de dietas, de ideologias alimentares, e dos youtubers, né, que vão colocando, então, dietas, estilos de vida, né, que interferem também nessa escolha alimentar, e também está relacionada à questão da segurança alimentar. Né? Tem algumas pessoas na antropologia trabalhando isso. Quem foi na RAM, o Thiago, a Janine, viu uma pesquisa muito interessante sobre isso, né? O mundo fitness, de mulheres que vão, então, ditando dietas e tipos de alimentação para se tornar mais saudável, né? Então, aqui entra também essa questão do que é considerado uma comida saudável. Outros aspectos macrosociais também devem ser considerados ao pensar sobre as mudanças das práticas alimentares. Né? As influências da agroindústria e da agropecuária, da monocultura com produções de baixo custo, as mudanças genéticas de alimentos, os usos de agrotóxicos também são responsáveis pela massificação dos alimentos, né? E pela má qualidade, né? O que gera também uma insegurança alimentar. Né? A superespecialização, a busca constante dos aumentos dos lucros nas produções agrárias, o crescimento excessivo das cidades, tudo isso permite aumentar, então, esses medos e essas inseguranças. Né? O Contreras, então, vai falar isso. E aí, num contraponto dessa insegurança, dessa massificação, desses alimentos ultraprocessados, né? A gente tem a segunda direção, que a globalização pode expandir em termos de hábitos do comer, né? Que são, então, os particularismos alimentares e a afirmação de identidades.
né? E aí a gente pode apontar para dinâmicas sociais que se voltam às afirmações de identidade e pertencimento coletivo, né? Seja por reação ou resistência, né? Dessa homogeneização alimentar. Então surgem brechas que nos permitem pensar e buscar formas alternativas, né, para a submissão e perda da autonomia e segurança alimentar. Em meio aos processos de massificação e perda de memória e tradições, existem movimentos que vão na direção oposta e operam para resgatar valores, saberes e fazeres tradicionais. Isso é eu acho que são aí temas bem espinhosos para nós da antropologia, porque sempre geram diferentes interpretações, né? Eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos para a gente pensar. Por exemplo, a denominação de origem, denominação de qualidade, certificação de produtos orgânicos, os movimentos de resgate de vegetais e raças de animais, como, por exemplo, a divulgação das PANCs, né, das plantas alimentícias não convencionais para alimentação, também a valorização de produtores familiares e dos produtos locais, né? Aí eu vejo assim sempre uma dubiedade, né? Porque se esses movimentos eles podem ser um meio de tentar preservar saberes e fazeres tradicionais, de preservar uma identidade, ele também pode servir de distinção social, né? Porque quem que consegue esses selos de denominação de origem? Quem que consegue certificação de produtos orgânicos? Não é o produtor familiar, né? Não são os produtores pequenos, né, rurais. São as grandes indústrias que vão conseguir esses selos, entrar em conformidade com tanta burocracia que são instalados, né? Outra questão desses movimentos de resgate de plantas, né, não convencionais, plantas alimentícias não convencionais. Eu acho que está mais em voga, não sei se vocês concordam comigo, por exemplo, a Ora Pro Nobis, né, que hoje foi resgatada nos meios urbanos, está popular, super popular nas feiras orgânicas, e sendo valorizada, né, como um alimento que já serviu de alimento base, né, presente em hortas e tudo mais, e hoje não estão presentes, foram resgatadas e estão passando a ser produzidas novamente. Tá popular, mas por outro lado, né, eu tenho exemplo, por exemplo, meus pais, quando vem na televisão falando das punks, falando da Ora Pro Nobis, que é boa, que tem vários nutrientes, que é gostosa, tudo, eles pensam, eu não quero comer isso, né? Eu comia isso quando lá na minha infância, pobre, que não tinha o que comer, então a gente comia a Ora Pro Nobis. Agora eu tenho acesso a outras coisas, eu não quero comer isso. Então a gente tem sempre outras visões, outros discursos que dão aí uma presença de pensar como a cultura, então ela é importante para pensar a alimentação, né? E contribui com as áreas, então, da saúde, da nutrição, etc. Outro exemplo que eu vi muito em Goiânia tem uma alta migração de maranhenses, né? E eu escutei muito eles dizendo assim, que eles não gostam de comer coco e nem manga, porque lembra também de uma infância pobre, né? E agora e eles migram para Goiânia para condições, né, de trabalho, enfim. E aí eles têm alimentos que são meio que tabus para eles. Eles não vão comer porque, né, traz essa memória ruim, negativa, né? E aí o Contreras diz, de fato, estamos assistindo a uma eclosão da gastronomia caracterizada pela valorização inédita do fenômeno culinário. Essa eclosão valoriza simultaneamente o aspecto hedonista da comida, o estético e o criativo, o valor dos produtos e matérias-primas de caráter local e ou tradicional, e o nexo com o território e uma cultura determinados. Isso é muito interessante, então, né? Como esse movimento ele pode ter, né, sempre dois pesos, duas medidas. Se por um lado o crescimento e divulgação da gastronomia enquanto uma comida sofisticada, né, a gente tem esse lado, tem o outro que pode ser, então, de acesso da população, né?
de fomentar a valorização do saber fazer, do comer, da comida de verdade, né, que também está sendo muito discutido. Né? E o fato, então, é que as formas de relação dos indivíduos e dos grupos sociais com os alimentos se modificaram e se intensificaram muito nos últimos anos. Né? E os autores, aqui no caso desses textos que eu estou falando para vocês, ele foi escrito em 2001, né? E hoje, em 2019, a gente vive essas transformações e vive cotidianamente essas questões. Né? O que é, então, em pró de uma discussão sobre segurança e soberania alimentar e o que se torna, né, uma coisa midiática e sem sentido também. Né? Aí a gente já vai caminhando para o final, né? Onde a Mabel aqui diz: agora a alimentação já não estrutura o tempo, mas o tempo estrutura a alimentação, ou seja, os tempos de trabalho, o tempo de ócio, o tempo festivo. Né? Nas sociedades industrializadas, a dieta se refaz porque o caráter de seu sistema produtivo se reformulou, e com ele a natureza do tempo de trabalho e de ócio. Né? As práticas alimentares são percebidas agora como um tempo necessário. Por essa razão, os snacking, os lanches, aparecem no contexto concreto, coincidindo com os trabalhos altamente produtivos que requerem menor dispêndio de tempo nas refeições. Né? Então, o tempo, de maneira geral, né, ele não é mais marcador que estrutura a vida social moderna. Na contemporaneidade, é o tempo de trabalho, é o tempo do ócio, do lazer, que determina ações individuais e coletivas. As refeições, então, passam por adequações. A estrutura, café da manhã, almoço, jantar, não conseguem mais regular o dia das pessoas, uma vez que essas refeições elas vão deixando de serem feitas. Né? Ou são realizadas num tempo muito mais rápido, de modo solitário, dando espaço, então, para os lanches, para os beliscos, para os petiscos, que são refeições feitas na frente do computador, da televisão, ou fazendo qualquer outra atividade para ganhar tempo. Né? Então, se vê aí uma complexidade e tamanhas problematizações que a gente vai levantando ao decorrer das nossas pesquisas. Chegando já às considerações finais, né, eu retomo aquela pergunta se comida ainda é boa para se pensar. Né? E aí eu coloco assim: para diferentes práticas sociais, nas sociedades urbanizadas e globalizadas, desenvolveram-se diferentes práticas alimentares, né, e diferentes perspectivas nos modos de relacioná-las com a realidade dos indivíduos. Né? E aí eu coloco aqui, então, diferentes partes do sistema alimentar constituem um espaço útil para a compreensão do mundo contemporâneo, para pensar as desigualdades sociais e evitar as discriminações, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, preservar o meio ambiente e a biodiversidade, em tempos que estamos, manter identidades locais ou defender... Nossa, parece que eu caí. Vocês estão me vendo aí? Ah, voltou. Desculpem. Então, para pensar essas questões da qualidade de vida das pessoas, preservar o meio ambiente e a biodiversidade, manter identidades locais ou defender a redução dos riscos, dos medos das pessoas, são alguns dos objetivos a serem perseguidos pela antropologia da alimentação, uma vez que dispomos de um marco teórico e metodológico que nos permite identificar problemas e abordá-los. Então, né, podemos dizer que sim, a comida ainda é muito boa para se pensar. E dessa maneira, podemos concluir, né, aqui afirmando que a globalização pode exercer dois papéis: um de descentralizar as identidades, né, de levá-las à margem, e outros de fortalecer e criar novas identidades e valores locais, fazendo parte do processo de descentralização e fragmentação do Ocidente, já que ela pode ser tão contraditória e diversa em relação aos seus possíveis desdobramentos e resultados no mundo. A linguagem, a comida é uma forma de linguagem, né, já dizia Lévi-Strauss, que permite ao indivíduo explicitar sua visão de mundo e o processo de conscientização e de reconhecer-se na sociedade, onde comer já não é como outrora alimentar-se. Comer é revelar-se. Né? Então, a gente tem aí
uma gama imensa de possibilidades e de discussões, né? Eu acho que é isso, a minha fala. Desculpem se demorei muito, né? E aí a gente pode abrir, então, para a gente conversar e pensar. Espero que tenha sido útil para vocês. Aos antropólogos e antropólogas, né? Desculpem, talvez esteja muito básico, mas é bom sempre retomar algumas coisas, né? Bonita, foi ótima. Muito Nossa, obrigada. acho que falei demais. Foi ótima. Nossa, a gente tá comentando aqui, a gente tá adorando a palestra, viu? Retomou um monte de coisa que a gente às vezes esquece. Muito legal mesmo. Foi excelente. Ótimo. Então, foi muito bacana mesmo, assim. Eu queria abrir para perguntas. Quem se habilita aí? Quem gostaria de fazer perguntas da Thalita? Já passou, tem gente que não tá no vídeo, mas tá. Não, tem gente que, olha, aqui na lateralzinha, gente, você pode levantar a mãozinha, tem ali, tá vendo uma carinha? Tem o chat para fazer pergunta, mesmo que não esteja aparecendo no vídeo. Ele tem uma carinha, se você descer a carinha, lá também tem a mãozinha levantada, quem quer falar também, então fica fácil pra gente saber. Hoje aqui ninguém começa então. Vamos ver aqui. Anitta, achei ótima a tua fala, sabe? Achei muito boa mesmo. Foi interessante, assim, que como eu estou começando a dar o curso de projeto de alimentação para a graduação, falei, puxa, não podia ter falado melhor, assim, sabe? Acho que um dia você começar para fazer a aula de abertura, viu? Porque foi muito legal, você abarcou muito bem temas que são, assim, ainda, para a gente que não é da antropologia, são confusos às vezes, sabe? Acho que a gente tem a obrigação de esclarecer isso. Acho que você deixou muito claro, contou muito bem tudo. Então, assim, o que eu gostaria de saber, dentro desses temas, assim, o que você considera mais hoje fundamental a gente abordar em termos de segurança alimentar e nutricional? Onde? Hoje. Hoje, desculpe. O que eu considero fundamental? Você Olha, falou de muitos temas, você falou de saúde, falou de acesso. Então, eu tenho que pensar aqui uma pauta, vamos dizer assim, de o que você acha mais assim, relevante nesse sentido, né? Ou se não todos têm equivalência igual, não sei. então, eu acho que hoje o consumo e o acesso é imprescindível para a gente pensar a alimentação, né? Como as pessoas acessam essa comida, né? E o entendimento também do que é saudável. Mas também, Janine, eu penso que a gente precisa trabalhar, se aproximar mais da questão das políticas públicas. A gente precisa se aproximar. Eu acho que a saúde, a área da nutrição, elas estão muito mais próximas dessa questão, né, das políticas públicas, de como estão os movimentos. Me parece que a antropologia está um pouco distante disso. Então, acho que nesse sentido de conseguir diálogo com outras disciplinas, eu acho que esse viés das políticas públicas e dos movimentos sociais, do que a gente tem feito para conseguir permanecer determinadas políticas, eu acho muito importante. Eu acho que contribuiria muito, né? Tanto para a área da antropologia como a área da saúde, pensar em conjunto sobre esse contexto atual, né, em que a gente está. E aí também eu acho que as políticas públicas estão relacionadas com a questão do consumo e do acesso. Verdade, você tem razão. Mas aí, a gente tem um desafio aí, né? Como superar as fronteiras epistêmicas e disciplinares, né? Acho que é super complicado isso. A gente tem boa vontade de ambos os lados, mas às vezes a gente não consegue, simplesmente não consegue superar isso. Então, assim, a gente tem que pensar também, assim, a grande contribuição que a gente pode dar é como pensar epistemologicamente a transdisciplinaridade funcionando de verdade. Não só funcionando no papel e no discurso, mas funcionando de verdade. E como é que isso funciona? Esse é o desafio que a gente tem que ter à frente. Eu sei que o pessoal acha isso, mas eu acho isso um grande desafio nosso hoje. Você levantou da políticas públicas, acho que evidencia essa questão de maneira bem aguda, eu acho. Né? Não sei o que vocês acham. Se alguém quer falar sobre isso.
Ô, Janine, o pessoal de Brasília, o curso de pós, que área que é? Você me falou no início, eu esqueci. Políticas públicas também. Políticas públicas. Né? O que Mestrado, né? Mestrado específico. Aham, Eu não sei direito, mas a Daniela acho que vai falar. aham. Se Cadê? quiser falar um pouco também, né, pra gente. Pra gente saber, conhecer vocês um pouquinho também, pode ficar à vontade, gente. Não se acanhe. É, em cima aí da tela tem o botão, né, para conseguir falar. Aí, Olá, pessoal. Vocês não estão me vendo, meu nome é Juliana, eu falo aqui da Fiocruz. O curso, a aula que tem no momento aqui é uma disciplina Políticas Públicas, Saúde, Nutrição e Cultura, que é parte do curso do mestrado profissional de Políticas Públicas aqui da casa. No mestrado profissional de políticas públicas. Pela Denise Oliveira, que está aqui conosco. Eu acho assim que, nesse sentido, a grande dificuldade que a gente tem é a transdisciplinaridade. Eu volto a reforçar essa questão, sabe? Como é que a gente trabalha isso em conjunto, né? Eu acho que isso que a gente tem que abrir uma agenda de pesquisa nesse sentido. E como a gente vai trabalhando, se liberando de fronteiras, né? Literalmente fronteiras de pensamento, fronteiras que não permitem avançar as questões que são bem importantes para a sociedade até, sabe? Eu vejo isso como um grande desafio, na verdade, sabe, gente? Não é fácil. Não é fácil, não. Eu acho que, assim, jogando a conversa, meus pensamentos mais internos, assim, meus mais profundos, é como a gente consegue fazer isso num diálogo bacana, entendeu? Eu não sei ainda, eu não consegui chegar num, assim, eu sei parceiros ótimos, mas, assim, é evidente que a gente também tem que se flexibilizar de um lado e do outro. E como é que a gente flexibiliza isso sem perder uma identidade, sem perder a nossa contribuição mais importante e tentar realmente trazer uma informação, um conhecimento pronto, legal, bacana para a sociedade e para uma política pública que faça que vai ter um efeito legal. Um efeito que tem que ser, de atingir a população que tem que dirigir como é que a gente vai fazer isso? Isso, nossa, gente, não sei ainda. Sinceramente, eu sou muito. Para mim, isso é um grande desafio que eu tenho pela frente. Penso isso continuamente, não sei. Estão ouvindo? Opa. Oi, estão ouvindo? Ah, pronto. Voltou. Então, eu acho que a gente já começou um movimento assim, né? Por exemplo, a nossa parceria com a nutrição na UFG, né? A gente já consegue um diálogo, mas eu acho que é uma coisa mais individualizada mesmo, né? Parte de interesses de determinados docentes, de determinados pesquisadores, né? Não é uma coisa assim que a gente consiga falar. E para nós antropólogos também, né? A gente sempre fala da via, assim, de como adentrar o campo da saúde, mas de que maneira eles interpretam a gente, mas da gente também tentar entrar nesse campo e entender o que eles estão falando, né? Pra gente também é difícil, né? Difícil. Eu acho muito difícil também, assim, a gente se liberar dos nossos preconceitos também, né? A gente também tem nossos demônios, né? Então, como se liberar deles, né? Tem isso, não é fácil, não. São demoníacos, são demônios que estão presentes em todos os campos. Mas, o problema é assim, ainda a gente trabalha numa perspectiva
disciplinar. Quer dizer, a disciplina ela existe como uma coisa, como se a fronteira é colocada. A gente tem que propor uma coisa além, passar essa fronteira, trazer esse conhecimento de maneira orgânica para dentro do nosso conhecimento, nosso sistema de produção de conhecimento, e sistema de produção de conhecimento de outras disciplinas, da saúde, nutrição, por exemplo, da saúde coletiva. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que colocar. Até a agricultura, a gente vê assim, ficam discursos muito distantes, né? E da mesma forma que você procura nos conceitos de cultura, e isso que é uma coisa que eu vejo, assim, há uma tentativa de procurar os conceitos, mas não conseguem, porque a forma de pensar é muito diferente. Da mesma forma, a gente também deve ser também nas coisas deles, né? A gente não deve saber muito bem também como fazer. Mas, assim, penso que acho que é um desafio realmente isso. Eu penso nesse sentido. Então, e aí eu acho que partindo dessa primeira discussão, né, dessas dificuldades, das barreiras e tudo mais, e pensando de uma maneira mais politizada, né, no sentido de que escolher o que comer, ter acesso ou não ter, né, depende também da escolha desse indivíduo, de um ato político, sim, por que não? A gente pode conseguir abrir esse espaço, né, para esse diálogo. E aí a gente poderia repensar ou rever a nossa agenda, né? Porque a gente tem uma agenda fechada com vários temas, né, que foram sugestionados, que vão contribuir para isso, que vão contribuir para a gente avançar nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisava ter, então, essa visão da totalidade. Eu acho que pode ficar como uma tarefa, né, para nós do GECA e também para o pessoal, né, que vai dar continuidade, que vai continuar assistindo, para a gente ter essa visão do todo. Então, quais são as discussões que a gente propôs na nossa agenda que faz com que essa discussão avance, faz com que a gente consiga se entender, né, entre os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da antropologia, das ciências humanas, como que a gente faz, né, para esse diálogo de fato acontecer, né? A gente começa aqui devagarzinho, são passinhos de formiga mesmo, mas se a gente conseguir manter esse grupo, manter essa frequência e ter e rever e buscar sempre o que a gente está sendo feito na agenda, eu acho que a gente vai conseguir chegar aí no final dessas primeiras temáticas que foram propostas com um grande passo, um grande salto para a gente entender melhor e romper um pouco essas barreiras. Sim, espero também. Esse é o nosso desejo aqui em geral, né? E eu acho que toda contribuição aqui vai ser importante para isso. Eu acho que por isso que a gente tem que fazer esse grupo mais assim, que a gente tente trazer o mais possível de boas discussões aqui, para a gente tentar trabalhar exatamente isso, né? E sintetizar a síntese do conhecimento e aplicar isso como uma política pública é um grande desafio também. É outro. São caminhos diferentes, são caminhos bem complicados. Não é só procurar a política pública. A política pública ela tem às vezes ela tem uma boa intenção ótima, mas ela não tem, não revela nada, porque ela não tem uma né? Ela não alcança de fato a população, ela não consegue ser efetiva, né? Também. Acho que a Larissa escreveu uma coisa aqui, vamos ver, peraí, que ela mandou uma mensagem, vamos ver. Posso ler? Pode. Foi falado de insegurança alimentar no sentido de começar a não confiar no que consome, uma vez que não se tem mais proximidade com os produtores de alimentos. Podemos pensar que os órgãos públicos, por exemplo, a Anvisa, as embalagens, rótulos, selos, não apenas orgânicos, ou pessoas com influência social, profissionais de saúde, digital influencers, se tornam uma ferramenta de segurança alimentar? Interessante. Outro pensamento que tive, e que vai de encontro ao que estamos falando sobre desenvolver pesquisa que agrega, foi de como o conhecimento biomédico e os discursos para a promoção de saúde conseguem também se reformular junto com as reformulações de produção de alimentos e tempo. Vixe, cabeluda, gente, Larissa. Cabeluda, matou a gente aqui.
acabou conosco aqui nessa última missão, né, Larissa? Vamos ler de novo aqui, vai. Outro pensamento que tive, que vai de encontro ao que estamos falando sobre desenvolver pesquisa que agregam, foi de como o conhecimento biomédico e os discursos para a promoção de saúde conseguem também reformular junto com as informações de produção de alimentos e tempo. Porque, tipo, eu pensei no seguinte, aqueles discursos anteriores da biomedicina até incentivavam um conjunto de alimentos industrializados, né? Saiu do algo que era tradicional para um algo extra moderno, industrializado, e agora é um regresso de novo pro natural, né? Eu acho que sim. Tem essa roda da coisa, né? Não sei se é exaustivo, não. Eu acho que é uma espiral, é uma coisa de espiral. Ele vai acumulando esse conhecimento e ele vai crescendo em espiral. E vai, uma hora volta para aquele ponto, volta de novo para outro ponto, vai indo, vai indo assim. Então, as que eu não aí, por exemplo. Por exemplo, a medicalização do alimento é uma tentativa de acompanhar esse movimento de saúde. Pode ser. Uhum. Não sei, que confusão. É uma pergunta difícil, Larissa. Eu não sei. Olha, a gente tem que pensar bem essa questão. Não é fácil, não, viu? Eu não me arriscaria a dar uma resposta única, não, viu? Mas acho que tem muitas coisas aí que são interessantes a gente pensar. O primeiro passo aqui foi a questão que você falou dos novos indutores de segurança alimentar. Isso foi interessante. Essa ideia achei muito boa, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas que bom que você tenha apontado isso. Mas, de fato, eles criam uma confiança, né? Que a gente às vezes não vê isso, por exemplo, no supermercado, não vê isso quando a gente vai fazer uma compra. Assim, de um desses caras falar, compra isso aqui, eu vejo todas as filhas compram qualquer coisa que seja de telefone e falam para eles comprarem. E pode ser uma bagaça, pode ser uma porcaria, pode ser qualquer coisa, elas compram e estão felizes, sabe? Né? Mas assim, então, essa é uma questão. Eu acho que isso foi muito bem pontuado. Outra questão é como esses discursos vão se atualizando. Eu acho que eles são muito rápidos, porque tem uma questão de legitimação. E acho que eles têm uma exceção muito forte, que é a própria questão da saúde, né? Hoje, tudo que vem da área da saúde é considerado quase que, de verdade, incontestável, né? Então, isso eu acho que é um problema também, né? E a gente vê que também, as certezas não existem assim. A gente tem muitos vindas e vindas das coisas, né? Principalmente em termos de alimentos, é clara a queda e as vitórias de alimentos que, no ovo mesmo, até anos atrás era uma porcaria. Agora voltou a ser um grande queridinho, né? A batata doce, o frango, sei lá. Essas coisas que aparecem vão voltando. Então, eu não sei, eu acho que assim, a medicalização ela sempre teve presente, mas de maneiras diferentes, né? E acho que hoje sim tem mas tem uma força muito grande, né, que está associada ao estilo de vida saudável. A ideia é que você consegue colocar a morte para a espera, né? Você consegue postergar suas doenças, você consegue prolongar a sua vida, vamos dizer assim, certo? Essa é a ideia, acho que parece estar central aí, né? O controle de uma coisa que você não controla. A ideia é que você controla uma coisa que você não controla, mas enfim. Né? É jogar a responsabilidade da saúde para o indivíduo, certo? A verdade é essa. É um processo de individualização cada vez mais crescente. É a mesma coisa que você falar assim, quando você faça uma escolha política do alimento, consumo um alimento que seja orgânico ou politicamente correto, estou fazendo uma boa escolha. Sim, mas a responsabilidade, veja bem, realmente é jogada para o consumidor. E ele não tem controle de muitas coisas, de muitos aspectos que não precisam inventar. E aí, como é que ele faz isso? Não, tá dando eco, gente. Tá estranho. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. Essa digitalização, ela é muito. Chega a ser muito. Deixa eu ver a palavra, mórbida, vamos dizer. Porque se você está jogando uma coisa que não tem controle para a pessoa, né?
Porque, assim, eu sei escolher um alimento que é orgânico, um amor doente, não orgânico como? Como é que eu sei que é orgânico de verdade? Como é que eu sei que ele é certificado? Como é que eu sei que aquilo lá não tem... Como é que ele chega? Entendeu? Eu tô confiando numa coisa que eu não sei se é verdade. Né? E então dizendo, ó, estou fazendo escolha para a minha saúde, é política, né? Mas, ou deixa de consumir também boicote. O boicote não é comum aqui no Brasil, mas é comum na Europa. Deixa de consumir alguma coisa também, né? Não deixa de consumir outros processados, é um boicote. Isso também é político, né? Deixa de consumir. Mas assim, aí qual é a questão? Você está dando um problema que é social, um problema que é da indústria, um problema que é do Estado, na mão do consumidor. Né? Por que existe o processado? Porque alguém está produzindo. Por que produz? Se é ruim, por que produz? Né? Então, vê, tem um jogo aí que é perverso, né? Na realidade, né? A gente tem o papel de alertar para isso, eu acho, sabe? Também. Não sei o que vocês acham. Mas não é alguma coisa aí. O que vocês viram aí? Nathalie, quem é Nathalie? Sei lá. Aluno. Nathalie Moraes Guarani. Puxando o gancho da Larissa, essa transformação tem acontecido aos poucos. Recentemente, o Código de Ética do Nutricionista reformulou alguns temas após consulta pública, por exemplo. Uma das alterações, por exemplo, é de que não é mais permitido fotos de pacientes de antes e depois, com a referência a magreça e necessidade de saúde, por exemplo. Olha só. Interessante. Legal. Interessante isso. Não sabia. Não sabia também. Legal. Ficou tão bacana essa. Interessante. Vamos mudança, então. Mas, não sei que outras mudanças a gente poderia pensar, né? Nesse sentido, né? Eu acho que, assim, na verdade, o que a gente tem que abrir aqui é uma agenda de pesquisa que leva em consideração essas questões, né? Mas, mais ou menos, falando no começo, a gente já propôs uma agenda até junho de 2020, mas que a gente vai tangenciar todas essas questões que a gente já estão vendo aqui, com certeza, pensando nos produtos de pesquisa, né? Mas, assim, a gente tem que pensar isso com muito cuidado. E qual é o papel do centro também nesse sentido, né? E qual a divulgação, como a gente divulga esse conhecimento, e como a gente consegue intervir não, mas contribuir com essas políticas públicas. Eu acho que essa é o nosso papel, não intervir, não. E contribuir realmente para pensar sobre isso. Quer falar alguma coisa? Acho que não. Tem algum SIG sobre resultado para direitos humanos? Tem. Direitos humanos. Tem. Tá andando lá, tem. É ótimo, viu? Eu sempre convido aqui no espaço, depois no link, você pode participar. A ministra ainda quer falar alguma coisa, gente? Alguém mais? Ou contribuição, uma ideia, uma sugestão? Eu acho que é um pouco isso, né, Janine? Assim, esse passo inicial, essa apresentação para a gente pensar, então, né, no sentido, né, da identidade do nosso SMIG, né, de fazer, então, realmente esse diálogo acontecer, né, de maneira mais produtiva, mais aprofundada, mais fundamentada, né, para que as duas áreas saiam ganhando e que a gente possa realmente tornar uma coisa interdisciplinar, né, de fato. Uma dúvida que eu tenho, só em relação à técnica aqui do negócio, se vocês já conseguem baixar, né, que tem gente já perguntando sobre os slides, né, eles estão aí disponíveis, eu não sei se da plataforma já consegue baixar. Será que consegue? Eu não sei se o Marcos sabe. Consegue sim, tem uma setinha ali, ó, baixar a apresentação. Ah, ótimo, então. Mas eu, né? Já baixa aí, não. Você já tem. Vai, esse negócio aqui, nossa, a gente vai ganhar.
E aí eu também deixei meu e-mail de acesso, se alguém tiver alguma dúvida, né? E a gente poder também se programar melhor, né? Pensar no próximo SIG, né? Verificar quem que ficou responsável e tentar pensar juntos aí para costurar um caminho legal, né? Para a gente conseguir aproveitar ao máximo essa oportunidade que a gente está tendo dessa discussão, né? Esse espaço interdisciplinar, isso é muito importante, gente. Acho que sim, então. Bom, então, acho que se a gente tá todo mundo contente, a gente vai dar para encerrar a reunião. Espero que seja o começo de um bom trabalho em conjunto. Assim, estou muito animada com esse trabalho, estou achando isso muito bacana. Assim, queria dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui hoje e espero ver vocês aqui no mês que vem, terceira quarta-feira, todo mês, tá? Não esqueçam, tá bom? Ok. Tá, gente. Beleza. Tchau. Bye, bye. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.